O programa Itália Viva chega até você, trazendo cultura, negócios, arte e histórias inspiradoras para que a nossa comunidade ítalo-brasileira esteja cada vez mais conectada com a Itália. Nosso programa tem a produção da Sociedade Italiana do Rio Grande do Sul, que completa 130 anos de história. Mas este programa está delicioso. Nós vamos falar sobre o papel da cultura no desenvolvimento social e também saber da famosa dieta mediterrânea, passando sobre a alimentação nos dias de folia. Tudo isso depois dos nossos comerciais. Fique com a gente. Cada gota de água vale muito e precisa ser reservada. Por isso, a Assembleia Legislativa vai debater o uso racional dos nossos recursos hídricos. Ao incentivar a reservação da água, a irrigação é otimizada, beneficiando a agricultura, a pecuária, a piscicultura e a sua vida. Assembleia Legislativa. Cada gota conta. Que programa tem a intensidade do nosso Itália Viva? Olha, te garanto que não existe, como diria o Padre Quevedo, não existe. É isso? Já nós estamos falando em cultura, nós estamos falando em arte, nós temos pessoas aqui hoje muito especiais que vão trazer informações absolutamente assertivas e conectadas com a nossa Itália. Muito boa noite, conselheiro Paulo Leônidas. Prazer recebê-lo mais uma vez em nosso programa. Boa noite, Cristo. Obrigado pelo convite. É sempre uma satisfação, porque cultura... Hoje nós alinhamos duas situações importantíssimas, a alimentação e a cultura. Acho que uma complementa a outra, né, Paulo Leônidas? Com certeza. Imagina se a gente não tivesse as duas, né? Só uma não dá. Só uma não dá. E sem a outra não dá também. Esse eu diria que é um casamento perfeito. Com certeza. Boa noite, nutricionista Maria Terezinha Oscar Govnatsky. Acertei esse sobrenome difícil? A senhora sempre acerta. E conta para nós a origem desse sobrenome nutricionista, Maria Terezinha. Polakowski. E conta para nós um pouquinho sobre esse sindicato, o Sindicato dos Nutricionistas no estado do Rio Grande do Sul, que está movimentando. Eu já sei que nós teremos notícias incríveis sobre alimentação, sobre o sindicato, sobre os profissionais em 2025. Sim, continua forte. Esse ano terá a entrega do troféu Destaque em Nutrição e a outorga do título profissional Emérito em Nutrição no Rio Grande do Sul, que deverá ocorrer na Assembleia Legislativa. E com toda a força total, fechando as convenções, assistindo aos profissionais, para que a população tenha profissionais bem de acordo com a atualidade, na saúde, na doença, enfim. O profissional do mercado é feito para a nossa comunidade. Perfeito. E falando o que é feito para a comunidade, conselheiro Paulo Leônidas, o que nós podemos dizer para o nosso público em relação às políticas que promovem a cultura no Brasil? Na verdade, nós temos um histórico no Brasil, né? Um histórico como civilização um pouco mais recente, né? Mas nós temos uma sequência de leis, né? Que vieram a partir do final da década de 80, né? Após, assim, digamos, a nova república, a nova república. E nós conseguimos implantar algumas políticas, né? Algumas são questionáveis ou não, mas o Brasil, ninguém pode dizer que o Brasil não tenha políticas públicas, assim, pelo menos consolidadas, certo? O grande problema nosso, que eu digo, nós os agentes culturais, né? Lá no Conselho Nacional de Políticas Culturais,
digamos assim, essa capilaridade da lei, sabe? Porque, obviamente, o Brasil é um país de leis, né? Mas, obviamente, também é um país que não consegue aplicar devidamente as suas leis, né? Assim, pelo menos, né? Então, a cultura tem um problema sério. Nós temos no Brasil 5 mil municípios, né? Num país continental, né? Com várias reverberâncias diferentes, né? E essas leis, né, normalmente não são, e talvez seja um defeito, né, nosso, ainda não são regionalizadas, né? São leis nacionais. Então tu aplica, digamos assim, de uma maneira planar sobre todo o país. Às vezes funciona no Rio Grande do Sul, porque, digamos assim, o Rio Grande do Sul é um dos estados que tem uma maior articulação, digamos, um dos estados, né, com maior articulação da cultura, né? Mas aí tu pensar em estados lá limítrofes, o Acre, o Amapá, essa mesma lei ela não consegue se consolidar. Então acho que a cultura também tem um problema estruturante, né? Que é essa consolidação das leis, né? Porque eu mesmo questiono muito algumas leis, mas o problema todo é a aplicabilidade dela, né? Infelizmente, né? E também nós produtores culturais, a cultura no Brasil hoje hoje a gente não consegue mais ver a cultura isoladamente, certo? Né? A cultura, na verdade, ela pertence a um guarda-chuva um pouco maior, que a gente chama de economia criativa, né? E aí, nesse aspecto, a nutrição via gastronomia, né? Digamos, né? Via o seu gênero da gastronomia, ela pertence à cultura, né? A gastronomia ela pertence à economia criativa, né? Quando a gente pensa em cultura, a gente pensa só no músico lá, em cima do palco e tal, mas a cultura, a economia criativa, ela abrange um guarda-chuva muito maior. E nesse caso, a gastronomia está dentro da cultura. Interessante que a gente tem exatamente esse olhar. A gente pensa, é destinado uma verba para a cultura, mas é preciso estender esse olhar, porque é uma cadeia, né? Por trás de um espetáculo, agora o prêmio, por exemplo, dos nutricionistas, não é só o troféu, né? Estou dando um exemplo assim, restrito de uma categoria, mas por trás disso tem a luz, tem o som, tem o vídeo, tem a própria folheteria. Então nós temos que ver, penso, Paulo, que tu chancele com o teu conhecimento, de repente entender a cultura como um negócio, né? Na verdade, assim, Cris, assim, infelizmente, né? Claro que eu acho que a gente não pode dizer que as coisas não mudam. As coisas mudam e eu sou um cara otimista, digamos assim, eu acho que mudam. Às vezes muda um pouco devagar, né? Mas os nossos líderes, nossas lideranças não têm essa compreensão, apesar dos dados serem completamente elucidativos, né? Segundo a Fundação Getúlio Vargas, tá? A cada R$1 que tu coloca na cultura, certo? A média é R$1,6 que retorna. Então, se tu botar R$1 aqui, daqui a um ano vai ter R$1,6 aqui. Isso é a média, né? Como eu falei, a economia criativa ela tem vários ramos, né? Só para citar, a mesma Fundação Getúlio Vargas afirma que a cada R$1 que tu bota no carnaval, retorna R$13. A média é 1,6. Mas tem segmentos que retornam muito, tem segmentos que retornam pouco, então a média é 1,6, certo? Poucos segmentos industriais no Brasil têm esse retorno de aplicação. E é uma economia rápido e limpa, né? Limpa. Assim, é uma economia que não polui, é uma economia, meu Deus, que só gera benefícios. São livros, filmes, musicais. Eu sempre tenho uma imagem, e acho que ela também pode utilizar, assim, entender, que eu sempre digo que, agora perdemos um pouco esse mote, mas há uns 2 anos atrás eu sempre dizia, cultura é vacina. Opa! Cultura é vacina. Porque assim, ó, é que nem vacina, entendeu? Tu vai num show, certo? Tu sai dali mais alegre, mais feliz, endorfinas começam a mexer em ti, teu organismo começa a ficar melhor, tu briga menos com o vizinho, chega em casa de bom humor, consome menos remédio, consome menos recurso público. Tu cura as pessoas com cultura também.
Entendeu? Sim. Qual é a visão? Então, cultura é a vacina. Diminui a gastrite, Diminui o tudo, câncer, fica feliz, tu aplaude, diminui ri, tudo. chora e tal. Maravilhoso, isso faz um bem para as pessoas, entendeu? Então é remédio, a vacina também. E a visão da Nutri sobre esta vacina cultural? Total. Eu não tinha ouvido o termo ainda, mas vou aderir e eu vou fiz há uns anos adicionar. atrás essa alusão, porque nós vivíamos um momento de pandemia, né? Aí eu peguei esse gancho, digamos, analógico. Mas assim. Então, imagina quantas doenças que nós lidamos e tratamos que vêm do estresse. E o inverso, o que faz a cultura, né? E nós que somos simpatizantes, descendentes da cultura italiana, nossa, Paulo, eu acho que a gente traz a arte, essa efervescência na forma de falar, então nós estamos exalando cultura, né? com certeza. Nós estamos distribuindo cultura e agora com vocês dois aqui chancelando, cultura, arte e saúde. E consiga assim, e tem um aspecto econômico, né? Tem o desenvolvimento de geração de emprego e renda, porque a cultura ela é talvez campeã de todas as indústrias em relação a isso. Se tu deres agora para um grupo teatral, pequeno grupo teatral no interior, para fazer uma turnê em 5, 6 cidades, R$80 mil, eles saem no outro dia comprando tecido, comprando tinta, pegando a madeira para fazer o cenário, contratando gente. Em uma semana, ele despendeu desse recurso uma grande parte, já devolvendo para a sociedade. Nenhuma indústria faz isso, né? Elas demoram, vai fazer uma indústria de pregos, digamos assim, numa cidade. Demora para voltar esse dinheiro, né? Enquanto que a indústria cultural, ao mesmo tempo, tem um alto rendimento do valor aplicado, comprovado pelos institutos, e ao mesmo tempo ela tem uma grande velocidade de retornar esse dinheiro para o mercado. É fantástico, né? É rápido, né? É rápido, é muito rápido acontece. É rápido, a cadeia produtiva é rápida e os benefícios são a médio e longo prazo, quer dizer, é o resto da vida. E a história nos prova que todos os países que sofreram grandes cataclismas, de guerras, tá? Segunda Guerra Mundial e outras guerras e tal, um dos temas elaborados para recuperação do país foi a cultura, pelo simples fato de que tu bota e retorna o dinheiro. Entendeu? Os nossos empresários italianos que estão nos assistindo podem ficar como esta verdade a ser refletida e, de repente, estudar a possibilidade de apoiar a cultura através de projetos de incentivo, né, Paulo? Com certeza, né? O Brasil ele tem uma tradição, né, de lei de incentivo. Aliás, uma tradição bastante exótica, eu diria, certo? Porque talvez nós sejamos o único país que faz isso, né? Mas eu não quero entrar nessa polêmica, tá? Que eu contesto um pouco essas leis. Mas nós temos uma política no Brasil federal que digamos assim, estimular a cultura através da renúncia fiscal do empresário, certo? Já uns anos atrás o esporte também assumiu isso, né? Então o que acontece? O empresário, então, é permitido ao empresário uma pequena parcela do imposto que ele paga recolocar ele escolhe, digamos assim, um projeto cultural e transfere o recurso para o projeto cultural, né, diretamente. Ele pode fazer isso, né? Perfeito. Poucos empresários sabem disso. Vamos. Né? Acham que é muito complicado, Não é muito fácil. Eu acho que talvez seja um problema nosso da cultura, que não conseguimos estabelecer esta cultura com os empresários, né? Mas de qualquer jeito é um procedimento. Só para te dizer, Cris, assim, né, a gente parece, tô falando uma lei que, né, agora ninguém sabe, surgiu agora. A lei de incentivo fiscal via renúncia fiscal, né, via o imposto, ela é no Brasil de 92. Nossa! Certo? E nós temos uma réplica aqui no Rio Grande do Sul, certo? Uma réplica que é a lei estadual, né, de incentivo, que é de 96. Então são leis já mais longevas, né? E a gente detecta esses problemas todos de como o empresário pode ser parceiro, né? Que não perde, né? Na verdade, não perde dinheiro e ganha em visibilidade e em simpatia perante o seu público e perante a sociedade. Nós temos uma grande preocupação nacional, depois eu vou falar uma preocupação estadual. É assim, o que acontece? O Executivo Federal, no começo do ano,
todos os anos, ele libera um recurso para os empresários, para não repassar todo o imposto para os empresários. A tal da renúncia fiscal. É uma discussão muito grande de incentivos fiscais no Brasil, porque tem N incentivos fiscais e tem para a cultura. O pessoal fala, não, a cultura ganha incentivo fiscal, não podia estar, mas de todos os, no Brasil, anualmente, se dá em torno de, não sei eu, 600 bilhões de reais em renúncia fiscal no Brasil, por ano. E para a cultura, 16 bilhões, tá? Isso dá 2,5% só de toda a renúncia fiscal. O pessoal fala mal da cultura, mas a renúncia fiscal da cultura é um nada. É quase nada. É nada. Mas assim, o governo federal autorizou 16 bilhões esse ano para renúncia fiscal para a cultura. Dos 600 bilhões que ele autorizou para tudo quanto é lado. Ok. A preocupação nossa é o seguinte, historicamente, o ano passado também era em torno de 16 bilhões, só captaram 3 bilhões e meio. Eu vou pedir uma pausa, porque nós precisamos chamar os nossos comerciais. E nós voltamos com essas duas feras, na área da cultura e na área da nutrição. Em seguidinho, depois os nossos comerciais. O problema é que cada gota de água vale muito e precisa ser reservada. Por isso, a Assembleia Legislativa vai debater o uso racional dos nossos recursos hídricos. Ao incentivar a reservação da água, a irrigação é otimizada, beneficiando a agricultura, a pecuária, a piscicultura e a sua vida. Assembleia Legislativa. Cada gota conta. Com Itália Viva, trazendo uma conversa sobre cultura e alimentação e cultura, que é um casal perfeito. E falando em perfeito, nutricionista Maria Terezinha, que também é vice-presidente do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Porto Alegre, que atende sob a sigla CONSAS. Mas, Maria Terezinha, o que vem a ser essa tão colocada, polemizada e adotada dieta do Mediterrâneo? Então, nós estávamos falando, né, da alimentação e cultura, quanto à gastronomia, ela também é cultural. A dieta mediterrânea, ela vem dos povos das margens do Mediterrâneo, onde entra a Grécia, a França, a Itália. A nossa Itália. A Itália, a Espanha, o norte da África. E ela não é uma dieta no sentido restrito da dieta. Ela é um padrão de vida. Ela não pode ser vista como uma dieta da moda. Nós estamos sofrendo um risco porque já tem dieta mediterrânea de tanto a tantos anos, dieta mediterrânea, como propaganda. E não é assim. São hábitos que vêm junto. Por exemplo? Por exemplo, o convívio social. O italiano é bem exemplo disso, de fazer as suas refeições em família. Tem que ter isso também quando tu vai para fazer a dieta mediterrânea, não é? Ela é um hábito cultural daquela região e dos ancestrais que vieram para cá, e nós temos muito isso, que a dieta mediterrânea também ela ajuda na longevidade cerebral, né, e de vida. Vamos lá para Veranópolis? Vamos. Vamos lá, né, Paulo? Basta saber se os italianos de lá vieram do sul, e muito difundida pelos países inteiros, né? Então ela tem essa marca grande
quando tu estuda a dieta mediterrânea, que não é de agora, eu sou formada há 43 anos, eu já estudava a dieta mediterrânea, já tinha estudos científicos, que começou tudo da onde isso? Começaram a estudar aqueles povos e a alimentação. Uma coisa que eles têm muito em comum, as oliveiras. A base da dieta seria o azeite, né? O azeite é o óleo feito das oliveiras, da nossa frutinha linda, aquela da azeitona. Então, começaram a ver que essas populações, elas tinham problemas cardíacos bem menores, colesterol bem mais baixo. Era o tempo que colesterol, tudo era colesterol para doença cardíaca. E eles fizeram estudos. E aí já foi chamada de dieta, no sentido do esquema da alimentação, que é uma dieta que tu faz. Então, surgiu daí, né? E é cultural, sim. Ela é um hábito cultural daquela região. E além de ter, agora, tornando mais específico, assim, que alimentos nós aqui no Brasil poderíamos adotar desta dieta mediterrânea? É muito semelhante a nossa, com a diferença do uso do azeite, né, extra virgem. Nós não temos esse hábito, mas é muito semelhante ao que, por exemplo, eu iria prescrever para alguém. Então, na base, tu vai ter os alimentos, as hortaliças, legumes, cereais e o azeite. E os peixes, os frutos do mar? Peixe é depois. A base é formada por isso, né? Que são os que tu pode comer diariamente e deve comer. Depois vem a segunda, seria a pirâmide, uma pirâmide da dieta. A base seria essa. A base seria essa. Depois nós teríamos os laticínios, que são ingeridos, mas numa frequência, digamos, que menor. Também as iguarias, que a gente trabalha mais especificadamente nos temperos. Viria também as frutas secas, né? Depois tu teria as oleaginosas, as sementes, né? As amêndoas, as nozes, castanha, né? Que isso é muito bom. Depois, no alto, teria os peixes, na ponta da pirâmide, etc. Carne branca, tá? Para completar direitinho a pirâmide, que nós usamos um pouco diferente. E bem em cima, as carnes vermelhas, doces e etc. Então, na realidade, tu pode comer carne vermelha, mas não na frequência que se come aqui. E tu, Paulo, falando em carne vermelha, como é que é teu desempenho na cozinha? Assim? Eu fico muito preocupado também em relação a professora estava falando sobre a comida, né, e os hábitos alimentares, né? Eu gosto muito de culinária, assim. Não sou um grande cozinheiro, mas gosto, né? Nasci numa fazenda, aquelas coisas, na fronteira. Mas eu acho que eu gosto de comprar. O pessoal que vai na casa vê que eu tenho uns livros muito antigos de culinária, assim, publicações brasileiras de 90 anos, 100 anos. Mas vai no churrasco? Não vou. Mas o que me surpreende é como as receitas também estão em extinção, né, do ponto de vista cultural. Né? Tu abre um livro de 60 anos atrás, 70, são receitas agora desconhecidas. Elas acabaram. Eram bem mais ricas. Era a avó que fazia, a mãe que pegava a mesma abóbora e multiplicava em 5 ou 6 receitas diferentes. Hoje tu perdeu as receitas, as pessoas já não sabem mais tentar elaborar um prato e mesmo diversificar ele, né? Então eu fico muito preocupado porque não é só a fauna, a flora, as línguas, mas eu acho que a culinária também está em extinção. Maria Terezinha. É que com o advento por exemplo, da Faculdade de Gastronomia, os chefs proliferaram muito.
E nós temos, sim, muito aqui, inclusive, temos muito gastronomia em alto grau. Esqueci de dizer uma coisa, na base está as frutas também. Frutas, as hortaliças, os legumes e o azeite. O vinho também acompanha, mas não é obrigatório, moderadamente, nas refeições. E isso é importante que faça num clima com mais pessoas, né? Compartilhamento. Eu só queria fazer uma ressalva. Quando eu falo em extinção, e esses livros que eu compro, não são livros de chefe de cozinha, são donas de casa que escreviam livros. Dona Benta. Menino tipo Dona Benta, Ouro e tal. E esses livros eu tenho todos, tá? Mas o que acontece? Essas receitas se perderam, não são a gastronomia lá do Masterchef. Essa sempre vai ter e tal. É que mudou, né? Os castelos também tinham antigamente Masterchef e tal. Sempre foi assim. Agora, o que perdeu foi na camada de baixa da população, que perderam as receitas. Não, as receitas, tanto que uma família que a avó que cozinha é totalmente diferente da neta. Da neta. Que nem tem tempo. Que possivelmente não vai saber mais reproduzir a receita da avó. E aí eles tentam fazer... Esses dias me disse uma colega assim, tinha que bebe hoje no refeitório. Mas eu tento fazer, a minha avó fazia um que bebe. Ela morreu, ninguém conseguia fazer. É diferente, né? Os próprios livros de nutrição já eram diferentes, né? Terezinha, eu não posso encerrar o programa, o tempo nos é limitado. Rapidamente, um conselho Carnaval. Para a folia de carnaval. O que a gente tem que fazer? Qual é a bala de prata? Bala de prata é água. Muita água. Muita água. E até pelo calor que está, né? Tem que se hidratar. O que na dieta mediterrânea também, muita água. Sucos, água, saladas, alimentos leves, pouca gordura, um peixinho sem gordura, né? Que tem peixe gorduroso. Vai fazer um peixe frito. Não, mas a base mesmo. Comer um peixe frito depois saladas, de passar a noite inteira tomando capeta. Né? Mas por que as frutas e salada? Porque com o suor da folia e água, né? Tu perde muitos sais minerais. Muito, muito, muito. E tu fazendo isso, tu vai repor, tu precisa para outro dia, né? São vários dias, mas muita água. Não deixar de comer a sua proteína, tu precisa igual, e nem seu carboidrato, em pequenas quantidades. Dá ênfase às saladas e frutas, sucos e água. E muita água. E muita folia. E muita folia. A você, o programa Itália Viva deseja um excelente carnaval. Se você quiser cair na folia, caia na folia. E se quiser ter uns dias de maior reflexão, faça a sua vontade. Tenha uma excelente semana e até o nosso próximo Itália Viva. Feliz folia, feliz reflexão. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado, Terezinha. Obrigado. Nós vamos voltar com essa dupla. Tchau, tchau. Não esquece, tá?